De criaturas com chifres emergindo de rios a seres estranhos vindos das profundezas do mar, os pescadores estão descobrindo muito mais do que apenas peixes atualmente. Algumas dessas capturas são tão peculiares que até mesmo os cientistas ficam perplexos. Prepare-se para uma exploração dessas fascinantes maravilhas marinhas. Você ficará maravilhado com criaturas estranhas e maravilhosas. Número 41, Encontro com o Lingcod. Em uma recente expedição de pesca, um pescador fisgou um formidável lingcod, uma espécie conhecida por seus dentes afiados e comportamento agressivo. Os lingcods podem atingir comprimentos superiores a 1,5 metro e pesar mais de 35 quilos, tornando-os um dos principais predadores do oceano. Essa captura em particular, com seu tamanho ameaçador e aparência feroz, realmente destacou a impressionante habilidade do pescador. Após capturar o momento em vídeo, o pescador provavelmente devolveu o lingcod ao seu habitat natural. Esse ato de sustentabilidade ajuda a proteger a espécie, garantindo que as futuras gerações possam continuar a experimentar a emoção de pescar um peixe tão extraordinário. Número 40. Maravilha do verme de praia. Durante um passeio na praia, um banhista descobriu um enorme verme de praia, uma descoberta incomum que chamou a atenção de todos. Esses vermes marinhos são conhecidos por seus corpos segmentados e podem crescer até impressionantes 3 metros de comprimento. O vídeo capturou o tamanho impressionante do verme, deixando o grupo de pescadores em admiração. Os vermes de praia são frequentemente usados como isca de primeira qualidade por pescadores que visam várias espécies oceânicas. O tamanho impressionante deste espécime, em particular, o tornou ainda mais especial. Isso também ressaltou a incrível variedade de criaturas encontradas ao longo da costa. A natureza sempre reserva surpresas, e essa descoberta na praia é um lembrete das maravilhas que vivem logo abaixo da superfície. Número 39. Descoberta inesperada na praia. Enquanto caminhava pela praia, um indivíduo tropeçou em uma criatura curiosa trazida pela maré. Com seus longos apêndices semelhantes a tentáculos e corpo listrado, parecia de outro mundo. Após uma inspeção mais detalhada, foi identificado como uma lula, um fascinante animal marinho famoso por sua capacidade de mudar de cor e textura para se camuflar. As lulas também são consideradas um dos invertebrados mais inteligentes, capazes de resolver problemas e navegar em ambientes complexos. Essa descoberta apenas aprofunda o fascínio em torno dos mistérios do oceano e destaca o interesse contínuo por formas de vida marinhas raras e incomuns. Número 38. Estranheza à beira do rio. Um dia, enquanto caminhava ao longo de uma margem de rio, um morador local notou bolhas pretas incomuns flutuando na superfície. Intrigado, ele se aproximou e percebeu que as bolhas não eram bolhas de fato. O que ele havia encontrado era o raro peixe oranda preto, também conhecido como oranda negra. Esse peixe único se destacou devido a uma mutação genética que eliminou a cor laranja típica encontrada em peixes dourados, conferindo-lhe um tom preto marcante. A descoberta dessa espécie rara e cativante deixou claro por que entusiastas de aquários procuram criaturas tão notáveis. Foi uma descoberta única na vida que transformou uma caminhada comum em uma experiência inesquecível. Número 37. Híbrido de peixe e sapo. Enquanto esquiava em um lago congelado, um esquiador notou algo estranho no gelo. Lá ele viu um peixe que parecia estar em pé sobre suas nadadeiras e emitindo sons semelhantes aos de um sapo. Essa criatura incomum se movia com um andar desajeitado, combinando as características de um peixe e um sapo. O esquiador observou com admiração enquanto o estranho híbrido se deslocava pela neve, deixando o observador com mais perguntas do que respostas. O que poderia explicar um encontro tão bizarro? A visão desse animal híbrido despertou curiosidade e admiração sobre as misteriosas maneiras como a natureza funciona. Número 36. Captura do pleco. Durante uma viagem de pesca regular, uma família fez uma captura inesperada que transformou seu dia em algo especial. Eles pescaram um pleco, um tipo de peixe-gato conhecido por sua boca em forma de ventosa, que usa para se agarrar a rochas e outras superfícies. Tipicamente encontrados em aquários ou em superfícies submersas, ver um desses capturado na natureza foi uma surpresa extraordinária. A família não podia acreditar em sua sorte ao pescar um peixe tão raro. As características fascinantes do pleco e seu comportamento incomum na natureza tornaram esse encontro inesquecível.
O que começou como uma viagem de pesca rotineira tornou-se um momento memorável que deixou todos com uma nova apreciação pelas maravilhas ocultas do oceano. Número 35. Peixe vampiro. Um vídeo recente causou alvoroço online quando um pescador foi visto segurando um peixe verdadeiramente assustador, com dentes vermelhos afiados e cores vibrantes. A criatura tinha uma aparência quase de outro mundo que deixou os espectadores tanto maravilhados quanto intrigados. Esse misterioso peixe foi posteriormente identificado como o peixe-gatilho de dentes vermelhos, frequentemente chamado de peixe vampiro. Seus dentes afiados são usados para esmagar conchas duras, tornando-o um poderoso predador em seu ambiente. Muitos ficaram curiosos sobre o que aconteceu com essa captura estranha. O pescador a manteve como uma descoberta rara ou a devolveu ao oceano. Embora o mistério permaneça, uma coisa é certa: essa foi uma das capturas mais impressionantes até hoje. Número 34. Descoberta na floresta. Na tranquila cidade de Lagoa Paraíba, um grupo de caçadores fez uma descoberta estranha durante sua expedição pela floresta. No fundo da mata, eles encontraram uma criatura parcialmente submersa na água. Quando iluminaram com uma lanterna, ficaram perplexos. O animal tinha um disco facial redondo distinto, dando-lhe uma aparência quase alienígena. Apesar de seus melhores esforços, o grupo não conseguiu identificá-lo. A criatura não se assemelhava a nenhuma espécie conhecida, deixando os caçadores tanto curiosos quanto inquietos. Decidindo levá-la consigo, esperavam que alguém pudesse ajudar a desvendar o mistério dessa descoberta bizarra. Foi um momento que permaneceria com eles por muito tempo. Número 33. Captura surpreendente. Pescadores estavam trabalhando ao largo da costa, puxando suas redes com a expectativa habitual de uma boa pesca. Mas quando puxaram sua carga, ficaram chocados. Entre os peixes havia uma foca gigante. A família mal pôde acreditar em sua sorte ao fisgar um peixe tão raro. As características fascinantes do pleco e seu comportamento incomum na natureza tornaram esse encontro inesquecível. O que começou como uma pescaria rotineira acabou se transformando em um momento memorável que deixou todos com uma nova admiração pelas maravilhas escondidas do oceano. Número 33. Captura surpreendente. Pescadores estavam trabalhando ao largo da costa, puxando suas redes com a expectativa habitual de uma boa pescaria. Mas quando levantaram a rede, ficaram chocados com o que encontraram. Um enorme leão marinho que havia conseguido roubar uma parte significativa da captura. O animal lutava para escapar, mas eventualmente conseguiu voltar para a água, deixando os pescadores com uma experiência tão inusitada quanto memorável. Embora tenham perdido alguns peixes, não conseguiram conter as risadas. Foi a captura do dia, um encontro raro e surpreendente que eles certamente nunca esqueceriam. Número 32. Luta tentacular. Enquanto pescavam em alto mar, um grupo de pescadores percebeu algo incomum ao puxar a rede. Não eram apenas peixes que estavam presos ali. Havia também um polvo gigante. A criatura agarrava-se firmemente à rede, resistindo ferozmente às tentativas dos pescadores de puxá-la a bordo, como se estivesse protegendo seu território. Após uma intensa luta, os pescadores finalmente conseguiram trazer tanto os peixes quanto o polvo para dentro do barco. Foi um encontro surpreendente, e os pescadores não conseguiram deixar de admirar a força e a determinação do polvo. Sem dúvida, um dia que nunca será esquecido. Número 31. Surpresa oceânica. Imagine puxar um peixe aparentemente comum e descobrir que ele não é nada do que você esperava. Foi exatamente isso que aconteceu quando pescadores retiraram da água o que parecia ser um mero. Os meros são conhecidos por seu grande porte e aparência marcante, mas este peixe em particular se destacava por uma condição rara. Era diferente de qualquer outro mero que eles já haviam visto, tornando-se uma descoberta única e emocionante. Não é todo dia que se encontra um espécime tão extraordinário, o que fez desta captura algo realmente especial. Os pescadores mal podiam esperar para voltar para casa e compartilhar a história de sua surpreendente aventura no oceano. Número 30. Baleia Udo. Enquanto relaxavam à beira do Mar Negro, um grupo de moradores testemunhou algo verdadeiramente bizarro emergir da água. Era uma criatura como nenhuma outra que já haviam visto, parecendo uma mistura de peixe com baleia. A chamada baleia Udo deslizava pela superfície da água como se estivesse surfando. A forma incomum da criatura deixou os observadores hipnotizados,
que acompanharam seu movimento quase coreografado. Após alguns momentos, ela desapareceu sob as ondas, deixando o grupo intrigado com o misterioso espetáculo que acabara de presenciar. Foi um encontro breve, mas inesquecível, que despertou curiosidade e especulação sobre os segredos ocultos do mar. Número 29. Captura surpreendente. Enquanto pescava em um rio, um pescador esperava pegar algo comum, mas o que ele fisgou estava longe disso. Em vez da captura habitual, ele encontrou um raro peixe-gato boca de ventosa. Essa espécie é conhecida por sua boca característica, que permite que se agarre a superfícies e se alimente de algas. Reconhecendo sua raridade, o pescador decidiu manter o peixe, sabendo que havia encontrado algo memorável. Não era o peixe que ele esperava, mas com certeza foi uma captura surpreendente e inesquecível. Número 28. Resgate emocionante. A pescaria nem sempre se trata de capturar peixes. Às vezes trata-se de salvá-los. Foi o que aconteceu quando um grupo de mergulhadores percebeu uma baleia jubarte presa em uma rede de pesca. A enorme criatura lutava para se libertar, mas os mergulhadores agiram rapidamente, cortando a rede e libertando a baleia de volta ao mar. Uma vez livre, a jubarte permaneceu perto dos mergulhadores, balançando a cauda como se agradecesse. Foi um momento comovente, um lembrete de que, às vezes, as criaturas do oceano precisam de ajuda, e os seres humanos podem desempenhar um papel importante em sua proteção. Número 27. Garoupa Golias. Um pescador viveu uma experiência inesquecível ao fisgar um peixe gigantesco. Uma garoupa Golias, uma verdadeira gigante dos oceanos conhecida por seu tamanho impressionante e apetite voraz. Apesar de sua aparência imponente, essa espécie está protegida devido à pesca excessiva no passado. Consciente da importância de preservar essa criatura notável, o pescador tomou a decisão responsável de devolver a garoupa Golias ao mar. Esse ato de conservação garantiu que o peixe pudesse continuar a prosperar nas profundezas, contribuindo para a saúde do ecossistema. Número 26. Gigante do oceano. Era um dia comum na praia da África do Sul até que banhistas testemunharam algo extraordinário. Uma criatura enorme se aproximava da borda da água. Quando chegaram mais perto, ficaram chocados ao descobrir que se tratava de uma lula gigante, medindo cerca de 4 metros de comprimento e pesando mais de 300 quilos. A visão de uma criatura tão colossal serviu como lembrete do quão imprevisível o oceano pode ser. Você nunca sabe o que pode encontrar. E esse gigante marinho foi prova dos mistérios e maravilhas que ainda existem sob as ondas. Número 25. Captura incomum. Um vídeo estranho surgiu na internet, mostrando um pescador segurando uma criatura marinha peculiar com um rosto grande e traços semelhantes aos de um humano. Os olhos e feições da criatura causaram arrepios em quem assistia, dando a impressão de ser algum tipo de híbrido entre animal marinho e pessoa. Após uma inspeção mais detalhada, identificaram o animal como um baiacu. Embora o baiacu não seja incomum, esse exemplar em particular tinha uma aparência única, tornando-o uma descoberta rara e impressionante. Foi uma cena que deixou o público intrigado e refletindo sobre que outras esquisitices o mar pode esconder. Número 24. Encontro oceânico. Imagine estar remando de caiaque em pleno oceano quando, de repente, algo enorme aparece ao longe. Foi exatamente o que aconteceu com um pescador, cujo GoPro capturou imagens de uma criatura gigante surgindo na superfície antes de desaparecer sob as águas. Embora fosse impossível identificar o que era exatamente, o pescador ficou intrigado com a possibilidade de haver seres misteriosos vivendo nas profundezas. De baleias a tubarões e golfinhos, o oceano guarda inúmeros segredos, e este encontro foi um lembrete empolgante de que há muito ainda a ser descoberto. Número 23. Captura inesperada. Um pescador saía para mais um dia típico de pesca, quando acabou fazendo uma captura realmente inesperada. Em vez do peixe habitual, ele fisgou uma lula, uma criatura marinha impressionante e inteligente, com corpo achatado e listras semelhantes às de uma zebra. As lulas são conhecidas por suas habilidades de caça e capacidade de resolver problemas, o que as torna muito mais do que simples criaturas do mar. Essa captura rara e hipnotizante foi uma das que o pescador jamais esqueceria, servindo como mais um lembrete das maravilhas que o oceano pode revelar. Número 22. Peixe zumbi. A pesca pode trazer muitas surpresas,
Mas a captura de um morador local foi realmente desconcertante. Esperando pegar um peixe comum, ele ficou chocado ao retirar da água um peixe dourado com aparência completamente diferente. Parecia um verdadeiro zumbi. Com um olho faltando e uma expressão assustadora, o peixe deixou todos ao redor sem palavras. Teria sido resultado de poluição? Radiação? Ou seria algo mais sombrio das profundezas? O mistério do peixe zumbi permanece sem resposta, mas sua imagem assustadora marcou todos que o viram. Número 21. Encalhe misterioso. Não é raro que criaturas marinhas estranhas apareçam nas praias, mas um recente encalhe deixou todos boquiabertos. Uma criatura gigantesca apareceu na areia, atraindo uma multidão de curiosos. As autoridades foram chamadas e um guindaste teve que ser utilizado para erguer o corpo. Ninguém sabia ao certo o que era. Alguns achavam que era uma baleia, outros diziam que era um monstro do mar. O que aconteceu com a criatura depois daquele dia permanece um mistério. Mas o evento capturou a imaginação de todos que estavam presentes. Número 20. Criatura misteriosa. Em dezembro de 2024, um vídeo viralizou mostrando um turista segurando uma estranha criatura marinha que, à primeira vista, parecia sem vida, até que começou a se mover. Os espectadores ficaram confusos. Seria um ouriço do mar ou uma espécie completamente desconhecida? Na verdade, tratava-se de um dólar da areia, um tipo de ouriço do mar achatado que vive enterrado na areia. Algumas espécies são até chamadas de bolacha do mar. Apesar de parecerem conchas vazias, esses seres estão vivos e mostram, mais uma vez, como o oceano está cheio de surpresas. Número 19. A carcaça gigante. Após um tsunami atingir a Indonésia, moradores de uma vila ribeirinha ficaram em choque ao descobrir uma carcaça colossal boiando no rio. A criatura, com cerca de 23 metros de comprimento e 4 metros de largura, era tão enorme que provocou medo em muitos. Havia relatos de pessoas desaparecidas na região, e alguns moradores passaram a acreditar que a carcaça poderia estar relacionada a esses desaparecimentos. Apesar de a presença da criatura ter trazido certo alívio para os que temiam algo ainda mais sinistro nas águas, o mistério em torno de sua origem permanece. Essa descoberta serve como um lembrete sombrio das forças profundas e desconhecidas que habitam os oceanos. Número 18. O mistério carnudo. Imagine se deparar com uma criatura tão estranha que parece ter saído direto de um filme de terror. Um vídeo recente mostrou uma figura carnuda e inquietante sobre uma superfície de madeira. Seu corpo, uma mistura bizarra de tons de rosa e cinza, apresentava uma pele viscosa e reluzente, tornando tudo ainda mais sinistro. Dentes afiados e irregulares sobressaíam de uma boca distorcida, e seu corpo inchado, quase humano, parecia completamente fora de lugar. A superfície molhada refletia a luz, aumentando a sensação de desconforto. Alguns especularam se poderia ser uma sereia, embora definitivamente não lembrasse nenhuma criatura de conto de fadas. A visão dessa criatura assustadora deixou o público dividido entre o medo e o fascínio. Mas o que exatamente era aquilo? Ninguém sabe, e isso só torna tudo mais misterioso. Qual sua teoria? Número 17. Habitante misterioso do mar. Durante um passeio turístico, uma guia chamou a atenção do grupo para um peixe com características estranhas. À medida que ela descrevia o animal, a empolgação tomava conta de todos. Seus olhos verdes brilhantes eram a característica mais marcante, deixando todos surpresos. Quando sua boca e nariz foram revelados, o grupo ficou ainda mais impressionado. Pesando cerca de 70 quilos, o peixe parecia saído da pré-história, com aparência semelhante à de um réptil ancestral. O grupo terminou o passeio maravilhado, percebendo o quanto ainda há para ser descoberto nas profundezas do mar. Esse encontro somou mais uma criatura estranha e maravilhosa à lista dos mistérios oceânicos. Número 16. Surpresa das profundezas. Um pescador exibiu uma de suas capturas mais bizarras até hoje, um peixe-lança. Esse predador das profundezas raramente é visto por humanos, tornando o encontro extremamente especial. Conhecido por seu corpo alongado e dentes semelhantes a presas, o peixe-lança possui uma aparência quase ameaçadora. Sua longa nadadeira dorsal e olhos grandes e vítreos dão ao animal um ar fantasmagórico. O brilho metálico do corpo só reforçava o aspecto misterioso da criatura. Admirado pela raridade da captura,
O pescador decidiu devolver o peixe ao mar para proteger o animal e manter viva a aura de mistério em torno dele. O oceano está cheio de surpresas, e essa foi uma das mais memoráveis. Número 15. Captura na floresta. Um vídeo viralizou recentemente mostrando moradores locais carregando um peixe que não parecia com nenhum outro. Esse peixe enorme, encontrado no rio Amazonas, era um arapaima, uma espécie conhecida por seu tamanho impressionante e raridade. Normalmente encontrado nas partes mais profundas do rio, esse peixe colossal chamou a atenção de todos que estavam por perto. Os moradores, impressionados, nunca tinham visto algo assim. Decidiram levá-lo para casa, maravilhados com seu porte e força. Essa descoberta inesquecível deixou todos boquiabertos. O arapaima é uma prova da incrível vida selvagem escondida em nossos rios. Número 14. Surpresa gigante. Dois amigos pescavam tranquilamente em um lago quando perceberam algo grande se movendo sob a superfície. Intrigados, lançaram a isca e aguardaram. Após um momento tenso, finalmente fisgaram a criatura, mas não era o que esperavam. O que eles puxaram da água foi um muskelunge, também conhecido como muskie, o maior membro da família do lúcio, conhecido por seus dentes afiados e natureza predadora. Essa espécie costuma viver em águas profundas, o que tornou ainda mais misterioso o fato de ter aparecido naquele lago. Ambos ficaram chocados com o tamanho do peixe e fascinados por ele ter chegado até ali. Essa captura rara e inesperada transformou completamente o dia deles em uma verdadeira aventura. Número 13. Estranheza oceânica. Enquanto estava próximo a um pier, um pescador notou algo estranho na água. Usando sua câmera, deu zoom na criatura que se aproximava. Era um polvo-manta, uma espécie rara que habita as profundezas do oceano. Em algumas culturas, avistar um polvo-manta é sinal de mau presságio. Felizmente, esse encontro foi inofensivo. O polvo apenas se aproximou brevemente antes de flutuar para longe. O pescador, aliviado e ao mesmo tempo surpreso, percebeu o quão raro era aquele momento e ficou maravilhado com as maravilhas ocultas do oceano. Número 12. Peixe de duas caras. Imagine pescar um peixe que parece completamente normal, até que você percebe algo impossível. Foi isso que aconteceu com um pescador que fisgou uma criatura com duas bocas. A anomalia deixou todos sem palavras. Alguns acreditavam que se tratava de uma mutação, enquanto outros achavam que poderia ser uma aberração da natureza. Independente da causa, todos ficaram intrigados com o mistério desse peixe de duas caras. Como algo assim pode existir? Número 11. Captura rara no Parque Estadual Keep Peak. Um pescador esperava pacientemente por uma boa pescaria quando algo verdadeiramente incomum surgiu na linha. Ele puxou um peixe comprido e brilhante. Tratava-se de uma espécie rara chamada headtail, ou peixe-rabo de cabeça. Essa espécie pode atingir até 2 metros e 30 centímetros de comprimento e pesar cerca de 6 quilos. Não é um peixe para o jantar, mas sim para ser exibido em museus. O pescador sabia que havia feito uma descoberta extraordinária, e essa captura rara com certeza entraria para a história. Um lembrete de quanto ainda temos a aprender sobre os habitantes de nossas águas. Número 10. Fuga afiada. Durante uma pescaria em um rio, um grupo de pescadores foi surpreendido ao fisgar um peixe como nunca tinham visto antes. A vara se curvou bruscamente, e eles lutaram para puxar o peixe para fora da água. Quando finalmente conseguiram, perceberam que se tratava de uma espécie rara, coberta por escamas pontiagudas e afiadas. O peixe foi identificado como Acanthopsis hystrix, uma das espécies mais tóxicas do mundo. Cientes do perigo, os pescadores tomaram a decisão responsável de devolvê-lo ao rio. Demonstraram respeito tanto pelo poder da criatura quanto pela segurança do ambiente ao redor, garantindo que todos saíssem ilesos e que o peixe pudesse continuar vivendo em seu habitat. Número 9. Mistério no rio. Enquanto pescavam em um rio, um grupo de pescadores viu algo gigantesco emergindo da água. A criatura não era agressiva, mas acabou presa na rede e lutou com todas as forças para se libertar. Seu tamanho e coloração incomuns a diferenciavam de qualquer outro peixe que eles já tinham encontrado. Alguns acreditavam se tratar apenas de um peixe de grandes proporções, mas outros não tinham tanta certeza. O que quer que fosse, estava claro que aquela criatura era algo fora do comum. Os pescadores não conseguiram chegar a um consenso sobre o que haviam capturado, mas todos sabiam que não era um simples peixe de rio. Número 8. Medo do pescador.
Às vezes é o pescador quem acaba se sentindo caçado. Um morador local aprendeu isso da pior forma. Enquanto aguardava sua próxima fisgada, sentiu um puxão tão forte na linha que quase caiu no chão. A princípio, pensou se tratar de um peixe grande, mas a força só aumentava, tornando-se praticamente impossível de conter. Foi nesse momento que ele percebeu que estava lidando com algo muito maior do que imaginava. O medo tomou conta e ele tropeçou, quase sendo puxado para dentro da água. Por sorte, estava firme no chão e conseguiu escapar. Esse encontro assustador lhe deixou um novo respeito pelas criaturas que vivem sob as águas. Número 7. Esturjão gigantesco. Em um vídeo de cair o queixo, um pescador compartilhou sua incrível captura. Um esturjão gigantesco, provavelmente o maior já filmado. Com seu corpo longo e revestido de placas ósseas, o peixe parecia uma criatura pré-histórica. Esturjões podem ultrapassar 450 quilos e viver mais de 100 anos, tornando-se verdadeiros titãs da água. O pescador ficou maravilhado com o tamanho e a antiguidade do esturjão e fez questão de soltá-lo de volta nas profundezas. O momento serviu como lembrete da importância de preservar esses animais incríveis para as futuras gerações. Número 6. O peixe-morcego. A pesca está cheia de surpresas, mas nada preparou esse pescador para o que ele fisgou. À primeira vista, a criatura nem parecia um peixe. Sua cabeça parecia ter penas e ele parecia ter pernas. Após uma observação mais detalhada, o pescador percebeu que tinha capturado um peixe-morcego. Essa espécie é conhecida por sua habilidade de andar no fundo do mar, usando suas nadadeiras peitorais que se assemelham a pernas. O peixe-morcego desafia completamente a expectativa de como um peixe deve se comportar. Um verdadeiro lembrete de que o oceano ainda reserva segredos incríveis. Número 5. Surpresa no rio Yangtze. Durante uma pescaria no rio Yangtze, um grupo de pescadores achava que havia capturado um golfinho. Mas ao se aproximarem perceberam que não era um golfinho comum. O que tinham nas mãos era um exemplar de baleia bicuda de Blainville, uma espécie rara conhecida por seus mergulhos profundos e os dentes semelhantes a presas dos machos. Essa captura inesperada foi única, e os pescadores ficaram maravilhados ao perceber que tinham fisgado algo que pouquíssimas pessoas já viram. Essa descoberta reforçou a ideia de que há muito mais a se explorar nas águas do planeta. Número 4. Gigante do rio. Enquanto passeavam de barco pelo rio Amazonas, uma família viu algo enorme se movimentando na água. Não era uma cobra nem um réptil, mas sim algo parecido com um peixe. Movidos pela curiosidade, o avô decidiu se aproximar. Ao entrar na água, percebeu que era um arapaima, um dos maiores peixes da região. A família ficou encantada com o tamanho e o brilho das escamas do animal, nunca tendo visto algo assim de tão perto. Presenciar aquele gigante tão de perto trouxe um sentimento de reverência, transformando o momento em uma lembrança inesquecível. A imponência do arapaima foi de tirar o fôlego. Número 3. Descoberta estranha. Explorando um parque, um aventureiro se deparou com um pequeno lago e notou algo diferente na água. Movido pela curiosidade, colocou a mão e puxou uma criatura estranha. A princípio parecia um peixe comum, mas seu corpo transparente, cauda longa e cabeça semelhante à de um dragão davam a sensação de que pertencia a um mundo de fantasia. A criatura, já sem vida, era muito menor fora da água do que parecia ser dentro dela. Mesmo assim, foi um achado único e surpreendente. A natureza continua a nos espantar com suas formas bizarras e maravilhosas, justamente quando menos esperamos. Número 2. Surpresa das profundezas. Durante uma expedição de pesca em alto mar, um pescador fisgou uma criatura que o deixou boquiaberto, um peixe abissal do tipo tamboril. Esse habitante das profundezas é famoso por seu anzol luminoso que atrai presas na escuridão total do oceano. Com sua aparência assustadora e boca descomunal, o peixe parecia uma criatura alienígena. Raramente encontrado por humanos, o tamboril é um dos maiores mistérios do fundo do mar. O pescador não acreditava em sua sorte e sabia que aquele era um momento único. Uma verdadeira prova de que o oceano ainda guarda segredos assustadores e incríveis. Hora do tópico curioso. Em uma reviravolta chocante do destino, um grupo de pescadores no litoral do Alasca vivenciou algo que parecia saído de um filme de ficção científica. O que começou como uma viagem rotineira de pesca virou um encontro com uma criatura desconhecida que deixou especialistas e autoridades em alvoroço.
Eles haviam capturado algo que ninguém deveria ver. A criatura, com pele roxa vibrante e fileiras de dentes afiados, não se parecia com nada documentado anteriormente pela biologia marinha. O ser se debatia violentamente enquanto os pescadores tentavam trazê-lo a bordo. Logo após a captura, autoridades governamentais contataram os pescadores e ordenaram que a criatura fosse devolvida ao mar. Todo o material registrado foi confiscado. Rumores começaram a circular. Seria essa criatura parte de um experimento secreto que deu errado? Ou talvez uma espécie abissal considerada extinta? O que era aquele ser? E por que o governo estava tão determinado a manter seu segredo? Será que existem mais dessas criaturas escondidas nas profundezas do oceano? Conte para a gente nos comentários com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. Uma espécie como nenhuma outra. Antes de encontrar essa criatura, os moradores locais nem sabiam que ela existia. O peixe que capturaram era uma fistulária, também conhecida como peixe-corneta, uma espécie longa e fina que pode ultrapassar 1,80 m de comprimento. Seu formato e tamanho únicos deixaram os pescadores em choque. Eles rapidamente perceberam que o oceano ainda esconde muitas criaturas nunca antes vistas. Essa descoberta foi um lembrete poderoso da imensa diversidade de vida escondida sob a superfície do mar, esperando para ser descoberta. E aí, curtiu essa viagem pelo lado mais estranho e fascinante dos mares e rios do nosso planeta? Essas criaturas provam que a natureza sempre tem algo novo e surpreendente para mostrar, mesmo para quem acha que já viu de tudo. Seja em alto mar, no fundo de um rio ou na beira de uma praia, a próxima descoberta incrível pode estar logo ali, escondida sob a superfície. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!